Agora, pedimos a máxima atenção à Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba muito mais de Deus. Olá, queridos! Que privilégio estarmos juntos mais uma vez nesse culto online da Paz Church Castanhal. Que bom ter a sua companhia nesse domingo ou nessa segunda-feira, depende do dia que você vai assistir a esse culto online. Que bom estar aí talvez na sala da sua casa, ter esse privilégio de compartilhar com você online, através da internet, através da tela desse celular, ou tablet, ou computador, ou TV, compartilhar com você a poderosa Palavra de Deus. Que maravilha! Seja muito bem-vindo ao culto online da Paz Castanhal. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra cujo tema é criatividade na crise. Criatividade na crise. Nesses momentos de crise, nós precisamos ser bastante criativos. E ninguém pode nos ensinar a ser mais criativos do que o nosso Criador. Não há ninguém mais criativo do que o Criador. Deus, o nosso Criador, o Criador do universo. Nós vamos aprender em Gênesis capítulo 1 sobre a criatividade na crise a partir do nosso Criador. O nosso Criador também enfrentou uma crise, uma catástrofe, um caos. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra porém era sem forma e vazia. Havia um caos na terra. Mas eu gostaria de compartilhar com você esse tema, criatividade na crise. Se você estiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, na primeira frase da Bíblia, na frase de apresentação da Palavra de Deus, Deus é mostrado, Deus é apresentado, Deus é introduzido como Criador. A primeira característica de Deus, Deus é Criador. E isso nos leva à nossa primeira frase introdutória nessa mensagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é apresentado como Criador. Agora, Deus é o Criador do mundo. Você e eu somos criadores neste mundo. Ou Deus é o Criador do mundo. Você e eu somos criadores no mundo. Veja só, queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso no capítulo 1, versículo 1. Deus é apresentado como Criador. Ok, tudo bem. No versículo 26 a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus é Criador, você e eu que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, também somos criadores. Deus é o Criador do mundo. Nós somos criadores no mundo. Qual é o método que Deus usa para criar? Dois métodos principais. Deus cria com a sua boca e Deus cria com as suas mãos. São os dois métodos de criação, de criatividade. Você pode criar coisas. Agora olha só, Deus fez a criação com a sua boca e com as suas mãos. Agora olha só, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que também nós, o tempo todo, estamos criando coisas com a nossa boca e com as nossas mãos. Agora, quais são os três passos? Três passos para a criatividade na crise. Quais são os três passos? Os três fundamentos para a criatividade na crise. Número 1, passo de número 1.
Agora que nós já entendemos que Deus é o Criador no mundo, mas nós somos criadores neste mundo. Agora que nós já entendemos que ninguém entende mais de criatividade do que o Criador. Ninguém entende mais de criatividade do que o Criador. Nada melhor para aprendermos sobre criatividade do que estudarmos o Criador. É o Criador. É estudando o Criador que nós aprendemos a arte da criatividade, a atividade de criar. Primeiro ponto, faça uma avaliação da crise. Como ser criativo? Como usar de criatividade no momento da crise? Faça uma avaliação da crise, uma avaliação da situação, um reconhecimento da situação. De novo, nós estamos estudando Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3 diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre o caos, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus criou, bem, antes dele criar essa primeira coisa, que não é uma coisa, né? Mas a primeira arte de criação de Deus, antes dela, o que o Espírito de Deus fazia? Vou ler de novo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, caos, crise, catástrofe. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que você acha que o Espírito de Deus fazia pairando por sobre as águas? Eu não quero destruir tua teologia, nem entrar em um embate teológico, mas eu acredito que uma das coisas, talvez a principal coisa, talvez uma das coisas que o Espírito de Deus fazia ao pairar por sobre as águas era avaliar a situação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E enquanto o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, Deus cria com a sua boca. Ele diz: haja luz, e houve luz. Para que haver luz? Porque sem luz você não enxerga. Mesmo Deus sendo onipotente, claro, Ele sabe todas as coisas, onipotente pode todas as coisas, onisciente conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, mas Ele disse: haja luz. Qual é a primeira coisa para ser criativo em momentos de crise? Faça uma avaliação da situação, uma avaliação da crise. Josué fez uma avaliação da crise. Josué capítulo 2, versículo 1, na Nova Bíblia Viva em português. Josué capítulo 2, versículo 1, na Nova Bíblia Viva em português diz assim: Do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou 2 espiões ao outro lado do Jordão para examinarem a terra, para avaliarem a terra, para o reconhecimento militar da terra. Josué estava naquele momento crucial de entrar numa grande batalha de conquista, finalmente de conquista de Canaã. Josué fez o quê? Antes de ir para a guerra, ele fez uma avaliação. Qual o primeiro passo para ser criativo na crise? Sente, pare, avalie, observe, note, anote. Neemias estava no meio de uma crise. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém estavam derribados. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, o povo em miséria. E ele então, enviado por Deus, levantado por Deus, pelo Criador, foi até Jerusalém para reconstruir aquele muro. Agora, qual foi uma das primeiras coisas que Neemias fez? Vamos ler o diário de Neemias. O livro de Neemias é o diário de Neemias, no qual ele registrava os eventos que aconteceram na sua vida. Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, versículos 11 a 15. Neemias, capítulo 2, versículos 11 a 15, na Nova Versão Internacional, diz assim: Palavras de Neemias, narrando no seu diário o que ele fez.
Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro, observando o muro, avaliando a situação dos muros, fazendo uma avaliação, uma análise do problema que ele precisava resolver. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Neemias fez o quê? Qual foi uma das primeiras coisas que ele fez na sua grande e poderosa missão de reconstrução dos muros de Jerusalém? Ele fez uma avaliação da crise. Qual o primeiro passo que nós aprendemos com o Criador? Para sermos criativos na crise, faça uma avaliação, uma análise. Faça anotações, faça observações, faça um reconhecimento estratégico da crise. José fez uma avaliação. José foi outro grande líder na Bíblia que fez uma avaliação, que também viveu uma crise e que fez uma grande avaliação. Depois de ser promovido pelo faraó como primeiro-ministro do Egito, qual foi uma das primeiras medidas estratégicas de José? Diz a Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 45 e 46, na Nova Bíblia Viva em português. Diz assim: depois de quê? Depois de quê? Depois dele ser posto como primeiro-ministro do Egito. Depois disso, José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. O que José foi fazer no Egito? Um reconhecimento da situação. Ele foi inspecionar, diz a Bíblia, a situação. Ele foi fazer um reconhecimento estratégico, uma análise de perto e profunda da situação. Você já fez isso na sua família? Você já fez isso? O primeiro passo, gente, para sermos criativos na crise, criativos por Deus. Não adianta você sentar e esperar as coisas acontecerem. Não, Deus tem nos dado inteligência. Deus pensa em nós, mas Ele não pensa por nós. Ele te deu um cérebro, Ele me deu um cérebro pensante. A nossa mente é a maior máquina do mundo solucionadora de problemas. Existe uma frase de John Maxwell que diz assim, uma máxima, que diz assim: o pessimista reclama do vento. O pessimista reclama do vento. O otimista espera que o vento mude de direção. Mas o realista ajusta as suas velas. Ajusta as velas do seu barco. O vento contrário, pastor, mas agora o vento está contrário. Se o vento está contrário, eu não vou parar, eu vou apenas ajustar as minhas velas. Dá para eu utilizar o vento contrário, não tem problema. Lembre-se que o avião, ele decola contra o vento. Contra o vento, é verdade? E contra a lei da gravidade também. Então, você já fez uma avaliação da crise? Você já sentou? Qual o primeiro passo? Fazer uma avaliação, uma análise, anotações. Você já sentou com a sua família nesse momento de crise e você já teve uma conversa franca, honesta, sentou e conversou sobre dinheiro? Um dos principais erros das famílias é que elas não conversam sobre dinheiro.
Elas conversam apenas quando a bomba já estourou, quando o cartão de crédito já estourou, quando o carro está em busca e apreensão, quando a casa vai ser tomada, quando já está devendo para agiotas, quando já está devendo no fundo do poço do cheque especial. Aí eles vão conversar sobre dinheiro, mas aí dá para solucionar? Dá, tudo é solucionável. Tudo é solucionável com Deus, tudo é possível para Deus, porque para Deus não haverá impossibilidades. Não importa a tua situação, não importa a tua crise, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós em glória. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora, você já sentou com a sua família para fazer uma avaliação da crise, para ter uma conversa franca e dizer: olha gente, está aqui o orçamento, está aqui o que nós temos, eu ganhava 1.000, agora eu estou ganhando 800, eu ganhava 2.000, agora eu estou ganhando 1.500, nós ganhávamos 3.000, agora eu perdi o emprego, nós vamos passar a ganhar 1.500, nós temos que fazer ajustes. O pessimista reclama do vento, reclama da crise, o otimista espera que a crise passe, que o vento mude de direção, e ele vai mudar. Toda crise é um momento e todo momento passa, já ministrei aqui. Mas o que faz o realista? Ele ajusta as velas, ele não vai parar a vida, ele vai ajustar as velas. Então tem que ajustar, a gente tem que se adaptar. Então eu gastava, o que a gente pode cortar? A gente comia fora, vamos parar de comer fora. A gente pedia, comida pela internet, delivery, a gente vai parar de pedir essas coisas. O que a gente pode fazer em casa? A gente pode cozinhar em casa, a gente pode cortar em quê? Em que a gente pode cortar? Como a gente pode economizar energia? Como a gente pode economizar na água? Como a gente pode economizar? O que a gente pode cortar? O que é essencial? O que é supérfluo? É uma avaliação da crise. Jesus disse que qual é o homem que vai construir uma torre? Qual homem que vai construir uma torre que não se senta primeiro para fazer o quê? Para fazer cálculos. Jesus, o Filho de Deus, está nos ensinando a fazer cálculos. Você não pode ganhar 1.000 e gastar 2.000. Você e eu podemos não gostar da realidade. Você e eu podemos não nos acomodarmos com a realidade. Mas a realidade é aquilo que está aí. Nós não podemos negar a realidade. A realidade está aí. Então é o momento de nós fazermos o quê? Ajustarmos as nossas velas. Você sabe quanto você gasta no supermercado? Você sabe quanto você gasta na farmácia? Você sabe quanto você gasta de energia? Você tem uma lista. O orçamento é uma lista. O orçamento é apenas uma lista daquilo que sai. Você sabe se você está gastando tudo que você ganha, mais do que você ganha, menos do que você ganha. O ideal é que você viva com menos do que você ganha. Uma avaliação da crise. Primeiro passo. Segundo passo, gente, para ser criativo, segundo a criatividade de Deus. Faça um inventário. Faça um inventário do que você tem. O que é um inventário? É um levantamento das coisas que você possui. Um inventário é um levantamento dos seus bens, daquilo que você possui, das suas riquezas, daquilo que você... Um inventário é um levantamento, uma lista daquilo que você tem. Esse é o segundo passo para ser criativo. No momento de crise, criatividade no momento de crise. Primeiro passo, faça uma avaliação. Sente com a sua família, sente com os seus funcionários, converse com a sua esposa, veja lá o que pode cortar, o que não pode, como economizar. É tempo de ajustarmos as velas. Você não precisa viver todo o tempo nessa situação, mas nós não precisamos nos conformar com a situação. O que Deus usou para criar? O que Ele tinha. E o que Ele tinha? Muita água. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quase tudo que Deus criou da água. Olha o que diz a Bíblia. Da água e da terra. A terra veio da água, mas isso é outra história aqui que a gente vai acompanhando no livro de Gênesis. Mas olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 13, olha o que diz. E disse Deus: produza a terra relva,
ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Deus criou tudo isso de quê? Da terra. O que Deus tinha? Água e terra. O que é criatividade? Criatividade é usar o que você tem. O que você tem? Faça um inventário. Deus disse, haja luz. O Espírito Santo fazendo uma avaliação da situação. Deus disse, haja luz. Ele disse, o que eu tenho? Eu tenho água e terra. Primeiro a terra está lá embaixo, porque é a água que está na superfície. Então, vamos fazer, haja luz. Estou vendo aqui, eu tenho água e terra. Deus criou os peixes, os animais marinhos e as aves de onde? As árvores e os animais terrestres, ele criou de onde? Da terra, era o que ele tinha, terra e água. E de onde ele tirou? De onde ele criou? Qual foi a matéria-prima que ele usou para criar os animais marinhos e também as aves do céu? De onde? Da água. Ele fez um inventário do que ele tinha. Veja como isso é verdade, gente. Criatividade em tempos de crise, fazendo um inventário daquilo que você tem. Em Êxodo, agora voltando para Moisés, em Êxodo, ou adiantando para Moisés, né? Que ele veio depois da criação, claro. Êxodo capítulo 4, versículo 2, no chamado de Moisés, Moisés começa a questionar a Deus. Ele começa a dizer, olha, mas o povo não vai acreditar em mim, eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim, eles vão dizer que isso não é verdade, e quem sou eu e tudo mais, e Deus fala assim para Moisés, vamos solucionar esse negócio? Palavras minhas, tá? Deus diz assim, vamos solucionar esse negócio? Êxodo capítulo 4, versículo 2 diz assim, perguntou o Senhor a Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Ou o que é isso que tens na mão? Olha, qual é a pergunta que Deus fez para Moisés? Foi interessante, né? Ele ia libertar um povo e ele estava perguntando, mas eles não vão acreditar. Então Deus, peraí, deixa-me ser criativo. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Deus precisa de algo para fazer um milagre. Deus não faz milagres do nada. A fé é algo. Jesus, quando ele fez muitos milagres aqui na terra, o que ele disse? Para aquela mulher que foi curada de 12 anos de fluxo de sangue, ele disse, mulher, a tua fé te salvou. Qual foi a matéria-prima que Jesus usou para fazer aquele milagre? A fé daquela mulher, a fé que aquela mulher tinha, o toque que ela deu, o toque de fé que ela deu nas orlas das suas vestes. Foi a matéria-prima. Então, o que você tem na sua mão? Eu tenho um cajado, joga ele no chão. Uma vara, joga ela no chão. Jogou, se transformou numa serpente. Opa, Moisés fugia dela. Não, agora pega pelo rabo. Como assim? Pegar uma serpente pelo rabo é o pior lugar que você possa querer pegar uma cobra. Você pega a cobra pela cabeça. Mas aquilo que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Deus disse, não, pega pelo rabo. E quando Moisés pegou pela cauda, ela se transformou de novo numa vara. Ele disse, você vai fazer isso diante do povo. Você vai fazer isso diante de Faraó. Eles vão crer em você. Isso é um sinal que você tem na sua mão, Moisés. Eu não posso, mas eu não sei falar. Mas eu sou pesado de língua, Moisés. Eu não posso usar o que você não tem. Deus estava falando para Moisés, Moisés, pare de falar do que você não tem. Deixa-me te fazer uma pergunta, Moisés. O que você tem? Eu tenho uma vara, basta. Isso daí já basta. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2, na Nova Versão Internacional. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2, na Nova Versão Internacional. Há um problema, uma viúva ficou endividada e naquela época os seus credores podiam levar seus filhos como escravos. E ela chega com essa crise para Eliseu. Qual uma das primeiras perguntas que Eliseu faz, o grande profeta? Eliseu não disse assim, olha, a viúva disse assim, o teu servo, o meu marido morreu, me deixou endividado, estou parafraseando as palavras da viúva, me deixou endividado e agora os credores vão levar meus filhos como escravos. Então a resposta de Eliseu foi, deixe-me jejuar 30 dias por você.
Deixe-me orar por você. Não que jejum e oração não sejam importantes, são super importantes. Nós devemos jejuar o máximo que nós pudermos. Nós precisamos orar o máximo que nós pudermos. Pouca oração, pouco poder. Mais oração, mais poder. Muita oração, muito poder. É a máxima sobre a oração. Mas a oração não é panaceia. Às vezes é preciso uma ação. E é por isso que a palavra oração tem a palavra ação dentro dela, termina com ação. Então diz assim, Eliseu perguntou-lhe, olha a resposta de Eliseu. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem na sua casa. O que você tem? Em outras palavras, Eliseu estava dizendo, faça-me um inventário, me traga uma lista do que você tem na sua casa, faça uma lista mental do que você tem, faça um inventário, nesse momento de crise, faça um inventário daquilo que você tem. Mulher, o que você tem na sua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Isso já dá, mas tem que dar algo para Deus multiplicar, para Deus abençoar, para que Deus use como matéria-prima. Qual é o segundo passo para a criatividade no momento de crise? Faça um inventário do que você tem. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Você tem um celular na sua mão. Dá para fazer muita coisa com o celular. Você pode ligar para alguém. Você pode ligar para um cliente. Você pode ligar oferecendo seus serviços. Você pode contactar alguém, mandar uma mensagem. Você pode tirar fotos de coisas na sua casa que estão ociosas, que você não usa, e você pode vender na OLX, você pode vender no Mercado Livre, você pode fazer um bazar, você pode divulgar isso com as suas amigas. Você faz bolos, por que não tirar fotos desses bolos? Por que não usar o seu celular? É isso que nós temos. Onde quer que esteja, onde eu estou aqui em casa, poderia estar na igreja também, nós já filmamos lá. Mas isso é fazer um inventário. O que nós temos na mão? Nós temos um celular. O que nós temos em casa? Nós temos essa mesa, nós temos esse daqui. Vamos montar um cenário, é simples. O que nós temos? Nós temos a luz do sol, a melhor iluminação que existe, a iluminação do Criador. Ser criativo é usar o que você tem. O que você tem? Vamos ver o que vocês têm. Faça um inventário do que você tem na sua casa, que possa ser vendido. Aquilo que possa, tire fotos, coloque no LX, coloque no Mercado Livre. Você tem algo que você pode fazer com as suas mãos? Você pinta, você conserta, você faz comida, você entrega essa comida. Todo mundo gosta das coxinhas que você faz, das sobremesas que você faz. Gente, o povo não vai parar de comer na crise. Ninguém vai parar de comer na crise. Você pode usar, você e eu podemos usar a criatividade. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua casa? Vamos ver o que vocês têm. Estava lendo o testemunho de um pastor Kenneth Hagin, Kenneth Hagin Jr., filho do Kenneth Hagin, do grande mestre Kenneth Hagin. Ele disse que no tempo que ele estava construindo a igreja, ele tinha uma pilha de dívidas. E Deus falou para ele assim, disse assim para ele, quanto você tem no banco? Ele, vá ver. Aí ele foi ver. Isso foi uma resposta de oração que ele fez. Ele foi ver. Deus disse, agora, você sabe quanto você tem no banco, agora some as dívidas aí, até o valor que você tem no banco. Ele somou. Ele disse, agora pague essas dívidas. Ele pagou. Ele disse, faça isso todos os dias. E todos os dias ele fazia isso. Um inventário daquilo que ele tinha a receber, daquilo que ele tinha a pagar. O que você tem que pode ser vendido? Vão-se os anéis, ficam os dedos. O que são os anéis? Os anéis é aquilo que é, o anel é aquilo que é secundário. É importante, mas é melhor ficar sem o anel do que ficar sem o dedo. Não é verdade? Talvez você diga, pastor, mas nesse momento de crise eu vou ter que vender meu carro? Vão-se os anéis, ficam os dedos. Se for fazer uma escolha, transformar o carro em dinheiro, vamos transformar o carro em dinheiro. Vamos transformar a roupa em dinheiro. Criatividade, segundo Deus. O que você tem? O que você pode cortar, fazer, inventar? Criatividade é saber usar o que você tem. Excelência é fazer o melhor que você puder. Fazer o melhor que você pode com o que você tem, onde quer que você esteja. Terceiro passo para a criatividade segundo Deus, a criatividade do Criador. Pequenas melhorias diárias
geram grandes melhorias extraordinárias. Pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias. Aqueles pequenos passos, aquelas pequenas coisas que você vai melhorando na sua família, no seu orçamento, aqueles pequenos cortes que você vai fazendo, aqueles pequenos ajustes, aquelas pequenas coisas, diariamente você vai melhorando, de repente você tem uma grande melhoria extraordinária. Você vê? Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipresente, Ele conhece todas as coisas. Uma pergunta para você. Deus poderia criar o mundo todo em um dia? Claro que Ele pode. Existe alguma coisa que é impossível para Deus? Deus poderia criar o mundo todo em um dia só. Por que Ele não criou? Porque Ele estava, de novo, minha opinião pessoal, tá? Não é um dogma e nem é algo doutrinário, mas a minha opinião pessoal. Deus estava colocando o padrão de criatividade. Padrão de criatividade. Ele criou o mundo todo em 6 dias. E no 7º ele descansou. Ou seja, Deus estava dizendo, você vai criar o seu mundo paulatinamente, dia a dia você vai melhorando o seu mundo. O primeiro dia ele disse, haja luz, e houve luz. E ele criou coisas no primeiro dia, e ele disse, isso é bom, foi uma melhoria. No segundo dia ele criou mais coisas, e o mundo melhorou, ele disse, isso é bom. No terceiro dia ele criou mais coisas, ele disse, isso é bom. A cada dia, diariamente, o mundo de Deus, a criação, o mundo de Deus, estava melhorando a cada dia. O mundo que ele estava criando, quando eu falo mundo de Deus, o mundo que ele estava criando, estava melhorando a cada dia, melhorando. Pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias. Pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias. Deus poderia ter criado o mundo em um dia, mas Ele criou um dia após o outro. Poder das pequenas coisas. Você vai melhorando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Eu quero ler o relato no livro do James Clear, Hábitos Atômicos, Poder das Pequenas Coisas. E ele fala sobre a equipe de ciclismo da Grã-Bretanha. E ele diz assim, relato do livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Diz assim, em 2003, a Grã-Bretanha mudou o diretor de desempenho do ciclismo profissional e contratou Dave Brailsford. Acho que é esse o nome dele, Brailsford. Naquele momento, o desempenho do ciclismo profissional da Grã-Bretanha era o pior. Os ciclistas britânicos haviam conquistado apenas uma medalha de ouro nas Olimpíadas desde 1908. E em 110 anos, nenhum ciclista britânico havia vencido nenhuma competição. Devido ao seu baixo nível de desempenho, um dos principais fabricantes de bicicletas da Europa negou a venda de bicicletas. Eles estavam preocupados que isso pudesse impactar suas vendas, quando outros profissionais vissem os britânicos usando seus equipamentos. Brailsford era diferente dos outros treinadores. Ele foi persistente com uma estratégia de pequenas margens de melhorias em tudo. Ele aplicou esse conceito, pois se você melhorar 1% em cada etapa envolvida em andar de bicicleta ou do ciclismo, verá uma mudança significativa ao juntar essas pequenas melhorias. De 2007 a 2017, o ciclismo britânico conquistou 178 campeonatos mundiais, 66 medalhas de ouro olímpicas e 5 vitórias no Tour de France. Agora, como tudo isso aconteceu? Pergunta do James Clear no livro Hábitos Atômicos. Como um time perdedor se transformou em um campeão mundial? Eles fizeram pequenas mudanças em sua abordagem que se acumularam em resultados espetaculares. Qual o terceiro passo? Qual o terceiro passo? Para ser criativos, para ter essa criatividade
de Deus. Criatividade na crise. Pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias. Você vai melhorando o seu orçamento. Sabe, nós pensamos muitas vezes há dois tipos de pessoas, os revolucionários e os evolucionários. Se não existe essa palavra, eu vou criar agora. Evolucionário, um neologismo. Mas os revolucionários, eles pensam da seguinte forma: eles pensam em fazer uma grande mudança, uma mudança radical, uma mudança magnífica. Eles estão esperando uma grande ideia. Esses são os revolucionários. Isso é ótimo. O mundo precisa de revolucionários, de ideias revolucionárias. Mas também existe outro tipo de pensamento, que é o pensamento dos evolucionários. Evolucionários entre aspas, né? Aqueles evolucionários, daqueles que vão evoluindo as coisas, daqueles que vão aprimorando as coisas, daqueles que vão melhorando as coisas. Melhorando dia a dia. Deus no primeiro dia ele melhorou algo no mundo. No segundo dia ele melhorou mais uma coisa. No terceiro dia ele criou e melhorou um pouco mais o mundo. E no quarto dia ele melhorou um pouco mais. Ele viu que era bom. E no quinto dia ele melhorou um pouco mais o mundo. E no sexto dia ele melhorou mais ainda. Ele viu que era muito bom. E no sétimo dia ele descansou. Deus poderia ter criado um mundo em um dia só, mas ele criou em 6 dias. Por quê? Porque ele estava dizendo, estava mandando uma mensagem para você e para mim. O Criador do mundo estava enviando uma mensagem para nós, que somos seus filhos, criadores neste mundo. Ele estava dizendo, quando vocês forem criar, melhorem diariamente, vão criando, melhorando diariamente, por etapas, vão melhorando. Qual foi um dos grandes segredos do Japão, gente? O método Kaizen. O que é Kaizen? Melhoria continuada. Kaizen são 2 palavras, né? A maioria dos estudiosos falam sobre isso. Kai quer dizer mudança e Zen, melhor, ou para melhor. Então, mudança para melhor. Essa é talvez a tradução de Kaizen mais aceita e mais divulgada, difundida por aí, nos livros e nas palestras. Melhoria continuada. É você continuar fazendo. E que sabe quem adota esse modelo? A Toyota, por exemplo. E outras companhias, indústrias. Isso revolucionou o Japão. Isso foi uma das coisas que revolucionou a indústria japonesa e o país do Japão. O método Kaizen. Melhoria continuada. É você melhorar um pouco a cada dia. Pequenas mudanças diárias que geram mudanças, grandes melhorias extraordinárias. É o pensamento evolucionário. É o pensamento, entre aspas, né, esse neologismo, se não existe essa palavra. Esse pensamento não revolucionário, que pensa no grande, mas evolucionário, que vai fazendo pequenas mudanças. Quais são as pequenas coisas que hoje, agora, aqui, hoje, a partir de hoje, a partir de amanhã, você pode melhorar no seu orçamento? Quais são as coisas, quais são as pequenas coisas que hoje, amanhã, você pode melhorar no atendimento da sua empresa? Que se você faz daquilo que você faz, você é pedreiro, você é pintor, você é músico, o que você é? O que você pode melhorar naquilo que você faz? Pode ser uma coisa pequena, pode ser coisas pequenas como esse técnico, né, o Dave Brailsford. Né? Ele foi melhorando coisas pequenas. Depois eu li um pouco mais sobre a história dele. Ele foi vendo, e os pneus? E se a gente usasse esse tipo de pneu? Aí ele melhorou o tipo de pneu daquela bicicleta, daquelas bicicletas na equipe da Grã-Bretanha. O que aconteceu? Aí eles ganharam mais velocidade. Eles pensaram, e se nós usarmos esse equipamento, e esse tipo de capacete, e esse tipo de luva, e se nós tivermos esse tipo de treinamento, e esse tipo de pedaleira, e esse tipo de aro? E eles foram melhorando, pequenas melhorias diárias, 1% por dia. E aí, o que aconteceu? Pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias. Deus poderia ter criado o mundo em um dia, mas Ele fez diariamente. O que você faz diariamente transforma-o lentamente. O que você faz diariamente? Liste aí 5 coisas que você gostaria de melhorar
no seu trabalho, naquilo que você faz, na sua empresa, né? Na sua célula, no seu ministério, naquilo que você gostaria de melhorar. O que é ser excelente? É usar o que você tem. Usar o que você tem. O que você tem na sua mão, Moisés. O que você tem na sua casa, viúva. Vão ver o que vocês têm para comer. O que tem na despensa. E Deus foi criando. E quando Deus chegou no sexto dia, no final do sexto dia, depois de ter criado o homem, o ser humano, o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus olhou para a criação e disse: agora é muito bom. É muito bom. Está terminado, é muito bom. Quando você faz melhorias diárias, chega um momento que você cria uma mudança, uma melhoria extraordinária. Continue criando coisas boas. Continue melhorando a sua empresa, continue melhorando o seu ministério, continue melhorando. Você é cozinheiro? Você é cozinheira? Continue melhorando, aprimorando o seu método de cozinhar. Você é pintor? Continue melhorando. Você cuida de cabelos? Você é cabeleireiro? Você é manicure e pedicure? Quais são os livros que você está lendo? Quais são os novos métodos que você tem aprendido para melhorar aquilo que você faz? Talvez a qualidade daquele esmalte, talvez a qualidade daquele produto, talvez as ferramentas necessárias, aquele produto, aquele método, daquele jeito, daquela forma vai melhorar, vai fazer em menos tempo, vai fazer de forma mais ágil, de forma mais rápida, de forma mais barata. O que você faz? Você pedia de um lugar, você pode pedir o produto de outro lugar, você pode pedir em maior quantidade, você pode negociar direto com aquele fornecedor. São perguntas que só você pode responder. Melhorias diárias. Hoje nós aprendemos criatividade na crise. Como ser criativo na crise? Número 1, faça uma avaliação da crise. Sente, faça uma avaliação. Número 2, você fazer um inventário daquilo que você tem. O que você tem na sua casa? O que você tem na sua mão? Vai ver o que você tem. O que você pode vender, o que você pode fazer, o que você pode oferecer de produto, de serviço. O que você pode fazer para ter uma renda extra, para sair da crise? O que você pode fazer? O que tem na sua casa? Eu não tenho nada para comer, pastor. Veja se não tem alguma coisa na sua casa. Veja o que você tem. Agora, e a terceira coisa, pequenas melhorias diárias geram grandes melhorias extraordinárias.